Há um bom tempo atrás eu havia visto uma história de uma chinesa, e essa chinesa morava nos Estados Unidos, onde ela foi arrebatada para o inferno, né? E ela contava várias histórias ali no decorrer de toda a passagem que ela fez, e uma das coisas que eu mais me lembro é que quando ela chegou lá, uma das coisas que ela não esquecia era um grito de horror que ela ouvia das pessoas, né? Quando ela voltou de lá, ela foi acompanhada por Jesus Cristo, né? A primeira coisa que ela deixou bem claro através dos desenhos que ela fez é que todos nós aqui na Terra, independente se você foi bom ou se você foi ruim, você vai passar por lá. Aquilo que a gente chama de umbral, aquilo que a gente chama de penumbral. Mas o umbral aqui é o que a gente mais, os espiritualistas, os espíritas, falam bastante, né? E num dos ensinamentos que eu tive nos últimos dias, através de uma palestra, fala-se que antes de você subir, primeiro você tem que descer. Então todos nós, quando sairmos daqui desse plano, a gente vai parar no umbral e a gente vai para um determinado umbral de acordo com as vibrações e o estilo de vida que a gente viveu, né? Então, às vezes eu fico vendo as pessoas se preocupando com coisas tão ínfimas, né? Tão ínfimas. E a gente pode ver detalhes de como é o mundo lá, de como as coisas lá funcionam quando você lê o livro O Abismo, né? O Abismo de Ranieri. Para quem já leu a Divina Comédia de Dante, que é o Inferno de Dante, né? Você vai ver que Dante conta uma parte da história ali, do que acontece lá nesse umbral. E também lá nas profundezas, né? Lá no abismo, que está lá mais perto do centro do núcleo da Terra. Já Ranieri, ele foi para um outro lado, né? Então ele, no seu percurso ali, ele pôde presenciar várias coisas. Ele foi acompanhado de um espírito evoluidíssimo, né? De Orcus. E lá ele pode ver muitas coisas que acontecem ali, né? Enquanto lá a gente via Dante vendo vários tipos de atrocidades acontecendo, que o livro demonstra bastante isso, né? O que acontece com cada pessoa ali, as pessoas que traem, as pessoas que mentem, as que enganam, as que passam as pessoas para trás. Para cada tipo de pessoa tem um tipo de punição, né? Alguma coisa que ela vai viver ali. Já no Ranieri, você pode ver o que acontece com as pessoas na sua transformação anatômica, né? Então, na grande maioria dos casos, a grande maioria das pessoas acabam se tornando ovoides, né? Que ficam presos na monoideia, porque as suas consciências elas vão se desvairando e eles vivem naquela monoideia pela culpa das coisas que elas fizeram aqui na Terra. E isso engloba a mesma coisa, as pessoas que traem, as que mentem, as que sacaneiam as outras, as que deixam de pregar o amor ao próximo, as pessoas que deixam de acreditar em Deus, na existência do Criador. Então cada uma vai moldando a sua ovoidização de acordo com aquilo que ela vibra, né? Então enquanto a gente deveria estar se preocupando com a nossa espiritualidade, a gente vê as pessoas se preocupando com questões, quem é que está na casa tal, quem é que comeu o bife tal, enquanto a gente deveria se preocupar mais com o nosso estado espiritual, se perguntar em que condição nós estamos, né? Porque a gente ouve muito falar sobre essa questão do juízo final, os dias estão se findando, a transição planetária está chegando ao fim, aqueles que não alcançarem essa evolução vão ser tirados daqui e levados para outros orbes. Aí fica a pergunta que ninguém faz, né? Será que eu estou pronto hoje para ir para um lugar melhor? Porque assim, uma coisa, pessoal, é indiscutível. Todos nós vamos passar pelo umbral, todos nós. Quando eu tive a minha experiência de morte lá em 2009, o lugar onde eu estive inicialmente ali foi o umbral. É claro, né, como eu acabei de dizer, existem vários níveis ali de umbral. Da mesma forma que existem vários tipos de inferno e vários tipos de abismos, né? Cada um sendo mais pior do que o outro, entendeu? Então no umbral onde eu estive quando eu morri, era um dos lugares mais tranquilos, porque ali eram as pessoas que ainda acreditam que estão vivas e elas ficavam perambulando por ali, né? Fato esse que eu posso afirmar porque eu encontrei um amigo meu que havia falecido naquele ano e ele estava lá. E ele falou comigo, falou pra mim que as pessoas que estavam ali eram as pessoas que não queriam aceitar que tinham morrido, só que elas também não conseguiam voltar, porque elas não sabiam como voltar. E não se permitiam ir pra frente, né, em busca da luz, né. Então quando a gente fala dessas coisas, a gente vê muitas pessoas ainda brincando e tal. Outro dia eu estava num determinado lugar
e havia comentado, né, que eu havia parado de comer carne, né? Pra quem me acompanha aí sabe que era uma das metas que eu tinha na minha vida, embora há muitos anos eu já não comia carne de porco, né? Por N motivos. Então, nessa minha busca espiritual, nessa minha expansão de consciência, de acordo com os ensinamentos que eu tive nos últimos meses, eu decidi parar de comer carne devido aos seus inúmeros motivos, né? Eu não vou mencioná-los aqui agora, porque senão aqueles que ouvirem essa mensagem também vão ter que parar, porque não vão poder depois negar que não sabia o motivo, né? Eu vi a postura da pessoa dizer que isso tudo era baboseira, que isso não tinha nada a ver, que ele não acreditava nisso. Qual foi a minha atitude? Cara, como sempre, respeitar a opinião do outro. Se ele acredita que isso não é o caminho certo, perfeito, a gente não precisa discutir, a gente não precisa deixar de conversar, de ser amigo, de ser colega de trabalho. Ao certo, as informações estão sendo passadas aí para a humanidade. Como eu falei em outro vídeo, né? Os seres humanos aqui desse planeta, eles preferem aprender com a dor. E é por isso que a gente vê muitas coisas ruins acontecerem nesse mundo aqui. E a gente não pode reclamar, né? Porque aquele que veio trazer a mensagem, aquele que veio nos ajudar, o que fizeram com ele? Assassinaram o cara, né? Crucificaram o cara, fizeram o cara sofrer pra caramba. Eu tive aí numa palestra onde a canalização de um dos espíritos de luz que estavam ali disseram que o que está na Bíblia não chega nem 10% do que fizeram com Jesus aqui. Então assim, você para pensar quão horrível deve ter sido as coisas que ele deve ter vivido ali. E aí você fica sabendo que em outros mundos onde Jesus também esteve lá levando a mesma mensagem, ele praticamente foi glorificado, e esse mundo hoje vive em outro nível de consciência. As pessoas não experimentam mais a dor, o sofrimento, esse desgaste, esse aprisionamento que a gente vive aqui. Então muitas das vezes a gente vê as pessoas, como até é mesmo dito no livro do Ranieri, que quando ele olha lá de cima, na sua viagem até o abismo, Orcus leva ele para ver o planeta Terra. Então eles estão assim a uma distância de uns 300 mil quilômetros de distância, e ele olha para a Terra e ele vê a Terra, gente, é insignificante no universo. É apenas um pontinho minúsculo dentro de uma galáxia que tem outras galáxias ainda cada vez maiores, né? E aí ele mesmo faz essa reflexão, né, que nós somos tão egoístas que além de nós pensarmos que somos os únicos no universo, né, nós ainda se achamos os sabedores, os dotados de conhecimento. E nós somos um pontinho nessa imensidão desse multiverso. E aí quando você observa que as pessoas não estão nem aí para sua vida espiritual, porque assim, uma coisa é fato, pessoal. Muita gente, eu já tive experiência de pessoas próximas acreditarem que essa aqui é a única vida que você tem e ponto final. Que o dia que chegar o dia da sua morte, você vai ficar ali nos braços dos anjos, né, no colo de Jesus Cristo, e na verdade não é isso que vai acontecer. Muitas pessoas aí que decidem tirar a vida diante de tanto sofrimento aqui, elas acabam piorando ainda mais a situação, porque quando elas chegam do outro lado, elas percebem que a vida continua. Você apenas desprendeu de uma matéria mais densa, né, da experienciação aqui. Então, qual que é o intuito desse vídeo? Iniciar novamente aqueles velhos assuntos que a gente toca, que a gente tem que buscar o conhecimento, que a gente tem que olhar lá fora, entender se tudo que mostram pra gente realmente é uma verdade absoluta, ou se nós devemos abrir a nossa mente e analisar nos mínimos detalhes, entender se aquilo faz sentido na nossa vida. Então não adianta depois ficar reclamando, eu não sabia, porque eu já deixei claro para vocês, tudo que acontece aqui nessa terra é observado, tudo aquilo que você acha que ninguém tá vendo, tem gente vendo. Só para você ter uma ideia, hoje aqui nesse planeta Terra tem cerca de 8 bilhões de pessoas aqui. Pessoas que estão desencarnadas, que ainda estão aqui na Terra. No lado espiritual dela, são mais de 35 bilhões de seres que estão ali. De pessoas que viviam aqui, morreram e estão ali ainda do outro lado. Que não se desprenderam da matéria por algum motivo, ficaram apegados à matéria e estão aqui. O que eu falei há muito tempo atrás, pessoal? Se desprenda do materialismo, se desprenda das coisas, se desprenda de pessoas também, porque isso vai dificultar o seu desencarne por outro lado. Ainda mais se você é uma pessoa cética que não acredita no plano espiritual, você vai chegar do outro lado, vai querer voltar pra cá e vai acabar preso nesse mundo aqui. Aí eu precisaria de outros vídeos para falar do que vai acontecer com as pessoas que ficam por aqui. Então você que acha que que tá fazendo as coisas e ninguém tá vendo, além desses 35 bilhões de pessoas que estão aí no plano espiritual, que estão passando aí pela sua casa, pelo seu trabalho, na rua da sua casa, elas estão por aí vendo tudo que você faz. Da mesma forma, o conselho kármico
lá em cima tá vendo, observando tudo que a gente tá fazendo aqui tá sendo observado e vai ser usado na avaliação do nosso outro lado, porque antes de você subir, você vai passar por eles, e aí eles vão sentar com você e vai falar, ó, lembra aqui, ó, que você fez isso, fez aquilo, você passou lá no umbral, sabe por que você passou tudo aquilo lá no umbral, assim, assado, por que você se transformou em formas animalescas, de salamandras, de coruja, de bestas pecaminosas ali. Tudo isso você passou por conta dessas coisas que você fez aqui. Porque quando você morrer, não é Deus que vai te julgar, não é Jesus, até porque eles não fazem isso. Somos nós mesmos. A hora que você se deparar lá no plano espiritual, que você lembrar das coisas que você fez aqui, das coisas que talvez você nem acreditou, você mesmo vai se condenar a essa lama do sofrimento que tem lá nesse umbral. Então assim, para encerrar o vídeo, existem vários e vários níveis desse. Então vai depender do que você está fazendo hoje. É aquilo que eu escutei numa palestra. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque às vezes o seu tempo já está finalizando hoje mesmo. Então não deixe para fazer as mudanças amanhã, sendo que você pode fazer hoje, porque às vezes você não vai ter o amanhã para fazer isso. Como a gente já mencionou aqui em livros passados aqui, o tempo lá do outro lado não existe. Muita gente acha que é brincadeira as coisas que a gente fala aqui. Eu tenho propriedade de dizer porque eu já tive experiência de morte. Eu sei como as coisas são do outro lado. A espiritualidade não me permitiu ir em lugares mais abissais, porque realmente nem todo mundo tem capacidade para estar nesses locais ali. E eu, preferivelmente, não gostaria de ir, tá? Espero estar fazendo um trabalho de evolução e de transformação na minha vida, porque assim, se você for ler esse livro do Abismo de Ranieri, que eu acho ainda bem levezinho, diferente de algumas canalizações que eu já vi em palestras aí onde tinha canalização de Exu Caveira contando coisas tão abismais que acontecem lá que vocês não fazem ideia. Tem coisas que eu gostaria de dizer aqui, mas são tão pesadas que é muito complicado até pra gente falar, mas são coisas cruéis que acontecem lá. Coisas muito cruéis, como eu já falei para vocês. Aquilo que você faz aqui, você vai pagar do outro lado. Grande parte das pessoas começam a pagar aqui mesmo. As coisas já vão acontecendo aqui e lá você vai pagar com a intensidade muito maior. Muito maior. Vocês não fazem ideia das coisas que acontecem lá com pessoas que estão sintonizados aí com as coisas do mal, né? Que gosta de fazer a maldade, que sabe que tá fazendo errado, mas continua fazendo, porque nada acontece. Porque uma coisa, gente, é você ter as leis dos homens aqui que você pode burlar. As leis de Deus, cara, essa daí não tem como não. Você pode achar que tá burlando essas leis aí, mas do outro lado, meu amigo, as consequências virão.